Vamos começar o programa falando do Furacão, que venceu de virada hoje a equipe do Flamengo na Arena pelo placar de 2-1. Quem conta como foi o jogo é a repórter Monique Vilela. E aqui na Arena, vitória de virada do Atlético para cima da equipe do Flamengo, 2-1, resultado construído durante os 90 minutos e que faz com que o Furacão volte a vencer dentro do Campeonato Brasileiro. Mas 3 pontos nessa conta do Furacão dentro da competição em um jogo que teve de tudo um pouco e a gente vai contar para vocês. Uma primeira etapa em que as duas equipes tentavam, né, o gol, e quem primeiro chegou a ele foi o Flamengo. Nesse lance aí, pênalti do Fernandinho dentro da grande área, o árbitro não foi nem pro VAR para checar e marcou a penalidade. Aos 14 minutos, um minutinho depois, Gabigol abriu o placar 1-0 para a equipe do Flamengo. Só que aí o Atlético, com esse gol sofrido, parece que acordou até um pouco mais. Continuou procurando e buscando as alternativas e uma delas, o gol saiu. Lado direito de ataque, Fernandinho se redimiu, assistência para Vitor Roque, que será que na saída do goleiro Santos finalizou ou será que o goleiro Santos é que acabou cometendo uma falha ali? Não importa, 28 minutos, 1-1, placar igual na Arena da Baixada. Vem um segundo tempo, substituições por parte do técnico Paulo Turra e um Atlético que buscava o resultado. E olha, conseguiu, teve até um gol anulado um pouquinho antes do Vitor Roque, antes dessa jogada aí que originou o gol da vitória e da virada atleticana. A bola sobrou nos pés de Eric, que empurrou para o fundo das redes aos 34 para 35 minutos da segunda etapa. 2-1 no placar, o Flamengo reclamou demais do lance, o goleiro Santos realmente foi substituído, inclusive depois desse lance, em razão dessa forte pancada que ele acabou sofrendo, mas o placar foi construído e tá aí. 2-1 para o Furacão, resultado positivo que faz com que o Atlético volte a vencer dentro do Campeonato Brasileiro e voltar a ter um pouquinho mais de tranquilidade. Vem de vitória na Libertadores, vitória no Brasileiro, quarta-feira já tem o Inter de novo fora de casa pela competição, enfim. Resultado para mais de 30 mil torcedores aqui na Arena, muito comemorado pelo técnico Paulo Turra, pelos jogadores, pela comissão técnica e, claro, pelo torcedor rubro-negro que viu aqui na Arena mais um resultado positivo. É isso aí, Monique Vilela, o Gil Rocha e Marcelo Ortiz e o jogo. Jogão sempre, né? O Atlético consegue... Bom, é um show a torcida do Atlético. O Atlético consegue se encontrar sempre depois que passa susto, né? Tem sido assim nos últimos jogos. Mas eu acho que, Marcelo, ganhou o time que tinha que ganhar. Pois é, Gil, eu concordo com você. O Flamengo realmente começou melhor o jogo, começou buscando mais o resultado, buscando o gol e consegue nesse lance de pênalti que o Fernandinho comete pênalti. Você vê que o Fernandinho, né? ele faz o pênalti. A impressão que dá é que o Everton Cebolinha ia driblar, inclusive, para fora da área, né, para tentar ajeitar, enfim. Mas nem o Fernandinho reclama. Gabi bateu de uma forma perfeita. Tanto ele bate perfeito que o Bento tem boa envergadura, só que a bola muito no canto, né, na bochecha da rede, como falam. Não tinha como chegar. Ali, o Flamengo abre a vantagem, só que o Atlético passa a se movimentar melhor. O Atlético começa a jogar melhor. E nessa de começar a se movimentar melhor, de começar a jogar melhor o time do Atlético, tem essa roubada de bola no meio campo, saída errada do time do Flamengo. E aí, Gil, primeiro ponto, Osmar. Eu sei que a imprensa carioca e já viu o Santos realmente falhar em alguns gols. Bom, só que esse lance é muito rápido. Se o Vitor Roque tentou conferir direto pro gol, pela primeira vez, genial. Eu achei, nossa, que bobeira, mas não... Mas ele antecipa, exatamente. Ele antecipa todo mundo, e se ele tentou fazer o gol direto, genial. Mas a impressão que dá é que ele tenta dominar e a bola escapa e daí já entra direto. E daí já vai. De uma forma ou de outra, Vitor Roque teve todos os méritos, né, Gil? Agora, segundo tempo, o Flamengo voltou melhor, o Flamengo voltou a atacar e aí aparece, se a gente fala falando em goleiros, o Bento. O Bento fez uma partida de novo extraordinária. Brilhou, né? Esses dois lances. O primeiro lá no canto direito e agora essa, o primeiro do lateral e agora essa do Gabi, espetaculares. O Bento participou muito bem, apareceu muito bem. E aí a premiação por parte do Atlético da vitória por 2-1 com o gol do Eric no finalzinho. Aquilo, Gil, que a gente já debateu na primeira hora do programa, né? Que foi um lance muito rápido, mas que tem muita reclamação. Por quê? O Flamengo, inclusive, já confirmou, Osmar, chegando no Rio de Janeiro, o Santos vai passar por exame a suspeita de fratura na face. Meu Deus, tomara que não seja nada grave, né? Agora, Marcelo, você citou aí... Quando o Atlético chega nesse gol,
O Ele Eric já tá estava impedido voltando mesmo, né? a pressionar. Ele mostrou mais condição física, o time mais inteiro num final de jogo do que o adversário. Vocês citaram aí o Bento, ele completou hoje 100 jogos, né? Com a camisa 100 do jogos. Furacão. Recebeu uma camisa Então, você vê comemorativa, como é que inclusive, é, por né? parte do Paulo Miranda, O muito dia legal. foi péssimo. Marca histórica, O hein? dia foi péssimo pro Santos, né? É. Pois é, O né? substituto dele é um dos melhores em campo, ele se machuca. Para muita gente falhou no primeiro gol do Atlético, não foi. Agora, vocês estavam falando do Santos, o problema é que... O problema para o Santos, né? Sim. Ele não é o mesmo do Atlético. Isso é verdade. Mas também aquela pressão lá do Flamengo, aquele clima lá, mexe com a cabeça. Seja qual for o motivo, você analisando só do começo ao fim do jogo. Sim. Não sei como é que é o treino, não sei como é que é a pressão, não sei como é... Agora, analisando do começo ao fim do jogo, o Santos do Atlético estava num nível superior ao que o Santos está apresentando. Eu tenho uma pergunta para vocês dois. Muitas críticas ao técnico Paulo Turra. E o Paulo segue lá fazendo o trabalho dele, líder do seu grupo na Libertadores. Essas críticas ao técnico Paulo Turra. Se devem pelo seguinte, Osmar. O Paulo Turra tem um time reativo. E o Atlético, contra o CRB, contra o Libertad, Cascavel. contra o Cascavel, contra o Flamengo agora. Mas o Flamengo joga depois, mas em todos os jogos que tem em comum. Toma o gol e vai buscar o resultado. O que o torcedor tem de crítica, Osmar, é exatamente o seguinte. Se você tem um time com potencial para conseguir vitórias, por exemplo, contra um Flamengo que é um time forte como esse, né, com o Atlético Mineiro como conseguiu em casa, por que atuar esperando sempre o adversário? Por que ser sempre reativo, Osmar? Me parece que a principal dúvida que todo mundo tem é por que o Paulo Turra prefere um time reativo. E quando a gente diz prefere, ele escala 3 volantes hoje, ele toma 1-0 e continua com a ideia de 3 volantes. Entendeu? Então, o time começa a reagir apenas depois do gol. A dúvida, Osmar, é essa, que ninguém tem certeza, mas se o Atlético começasse já agredindo o adversário, a situação não poderia ser um pouco mais fácil? Eu acho que a única crítica é essa, porque quanto a resultado você está correto. Certeza não quanto dá a pra resultado ter. não tem como Agora, a gente o fato combater. é que, normalmente, o Atlético tem melhorado depois que volta do intervalo. Também. Normalmente tem sido isso. E aí causa aquela impressão ao torcedor. E o jogo contra o Flamengo é um jogo que é decidido ali no detalhe, tem uma coisinha aqui, outra coisinha aí, cheio de rivalidade, tudo bem. Mas já que você está analisando o trabalho, você volta ali nesses adversários, vamos dizer assim, de menor potencial econômico, financeiro, enfim, Cascavel, CRB, são jogos que decepcionaram bastante o torcedor atleticano, porque se esperava uma postura, aquela postura tradicional do Atlético, jogando vertical, jogando em cima, encurralando o adversário. Mesmo com o investimento que tem, o Libertad não tem um time melhor que o Atlético. E o Libertad jogou muito mais que o Atlético até o Atlético tomar o gol. Parece que é isso que não dá para entender, porque toma o gol, exatamente. Agora, uma coisa, o Paulo Turra... Agora uma coisa o Paulo Turra tem de mérito, né, Gil, Osmar? O Paulo Turra da nova geração, ele tem aquilo que marcou Filipão, marca, por exemplo, o Cuca, é um dos poucos dessa geração campeã que tem isso, que são os técnicos que sabem mexer bem durante o jogo. Sim. É o que você falou, Gil. O Paulo Turra está mostrando isso. Então a dúvida é a seguinte, e todo mundo sabe, Osmar, infelizmente ele não tem mais condições de acompanhar o dia a dia, treino. Mesmo sem acompanhar treino, a gente tenta informação daqui, dali, e todo mundo diz a mesma coisa. Até porque o Paulo Turra, até o ano passado, era auxiliar técnico do Filipão, e todo mundo sabe que o auxiliar técnico trabalha por muitas vezes mais que o técnico. Então o Turra é acostumado, é estudioso, ele vai atrás, ele monta o time dependendo do adversário, da forma que é. Então, por que a dúvida é essa, Osmar, por que não está funcionando desde o começo, né, Gil? Porque durante o jogo o Turra tem essa vantagem. Osmar, me parece, então, respondendo a você, que a crítica é muito mais por isso. A dúvida... Será que não vai ter um momento em que vai pegar adversários como pegou o Fluminense fora de casa, como pegou o Atlético Mineiro, pegar um time como o Palmeiras e aí sair atrás? Será que vai ter força para reagir em todo o jogo, Osmar? Essa é a grande dúvida. É verdade. Tem pergunta para Marcelo Ortiz, para o Gil Rocha. Olha aí, a pergunta é do Gilmar Beleski. Pergunta para o Marcelo, foi uma boa o Atlético não liberar o Vitor Roque para a seleção?
E aí, Marcelo? Grande Gilmar Beleschi, um abraço para você. Eu acho que o Atlético acerta sim em não liberar o Vitor Roque nesse momento para a seleção brasileira. É muito importante a participação do jogador na seleção. Agora, para esse momento em que o Atlético tem Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, é mais importante aproveitar o Vitor Roque. Ele tem que render tecnicamente e está rendendo, porque financeiramente vai render com toda certeza. Minha dúvida, Beleschi, é se ele não continua jogando agora, porque infelizmente na janela do meio do ano dificilmente ele continue.